Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, eu cresci ouvindo as pessoas dizer que tudo que Deus permite não era para sempre. Havia um tempo que Deus, ele permitia as coisas. E quando você busca o conhecimento de Deus, você vê que é muito real. E as pessoas que não creem em Deus não buscam conhecimento nenhum. Deus diz que Ele gosta das pessoas humildes. Mas o que significa a humildade, né? A gente tem que estudar o que significa aquela palavra que Deus se refere. Deus gosta das pessoas que reconheçam os seus próprios erros. Deus gosta que você busque conhecimento para entender onde você erra, para permitir que Deus entre na sua vida e conserte os seus erros. Todo mundo sabe que roubar é pecado. E todo mundo acha que as únicas pessoas que vão para o inferno são as pessoas que roubam e que matam as outras aqui na terra. Mas uma das coisas que as pessoas não falam é que quem mente rouba, né? Então, quando se fala sobre isso, as pessoas dizem assim: mas eu não minto para fazer mal a ninguém. Eu não minto com má intenção e não observa os seus próprios erros. É isso que Deus ensina com a palavra dele. Então, eu escolhi aqui algumas coisas para você entender que tem pessoas que elas roubam e para elas não roubam. Elas não têm a convicção que é roubo. Então, para elas não têm nem noção o que é Deus, o que é mentira, o que é verdade e acha tudo normal. Por isso é que as pessoas acham que a doença é coisa normal, por não buscar o conhecimento de Deus. Quando Deus diz: meus filhos sofrem por falta de conhecimento, as pessoas acham que é normal sofrer. Que Deus criou o ser humano para que ele passe pelas aflições na terra por nada. Que Deus não está querendo que ele observe os seus próprios erros, para que Deus possa consertar os erros das pessoas. Então, quando se fala em roubo, todo mundo acha que as pessoas que roubam é aquelas que botam a arma na mão e saem para assaltar. Só assim é roubo. Outras coisas não é roubo na mente das pessoas. Então eu acredito que 50% do mundo elas roubam. E elas, na cabeça dela, elas não roubam. Então, Deus diz que quem mente, rouba. E quem mente é quem vive enganado. O próprio mentiroso, ele vive no engano, ele vive enganado. Então, tudo que acontece na terra, para ele está na terra, então é coisa normal. Eu escolhi aqui 7 coisas para explicar sobre o roubo legalizado no Brasil. Nos Estados Unidos, se você for réu, se você for ser julgado e você mentir, lá a lei diz que se você mentir no seu julgamento, a sua pena é dobrada. Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é legalizado a lei da mentira. Você tem o direito de mentir. E as pessoas da lei, os doutores da lei, ele diz assim, que você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo.
Então você pode sim formar sua mentira em réu, né? Contar sua mentira, e outras pessoas também podem testemunhar mentindo na vida das outras, que tudo pode. Aqui no Brasil é mais ou menos isso. Então as pessoas mais humildes, elas acham até dificuldade em não roubar aqui na terra, já que aqui no Brasil, ladrão rouba ladrão e tudo fica por isso mesmo. Eu escolhi 7 coisas que as pessoas roubam e para elas não estão roubando. Pessoas que botam atestados no trabalho sem estar doentes e para elas não estão roubando. Os cobradores de impostos. Lá na época de Jesus, os cobradores de imposto, elas eram os pecadores, né? As pessoas, elas condenavam Jesus por andar com cobradores de impostos, porque na época era roubo. As pessoas roubavam cobrando o imposto e outras pessoas tinham que pagar aqueles impostos, então eram os piores roubadores. Hoje em dia, os cobradores de impostos são legalizados, né? Se você conversar com uma pessoa da Receita Federal, você entende como essas pessoas sabem que existem as leis que eles puxam para eles. Então, quando a Bíblia fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, que Jesus fez essa parábola, as pessoas dizem assim, dá a Deus tudo bem, mas dá a César o que é de César, aí não. Aí é pedir demais. Porque realmente não é fácil viver no Brasil, dando a César o que é de César. Isso não é fácil. Comprar e não pagar, né? As pessoas, elas ganham confiança na mão das outras pessoas e de repente, quando passa por algum aperto, elas trocam de chip, esquecem as coisas que devem e na mente delas, elas não estão roubando. Ela se apertou, Deus sabe porque eu não estou pagando, e na cabeça delas, elas não estão roubando. Essas pessoas que entram em supermercado e tomam iogurte e jogam a embalagem fora. Na mente delas, elas não estão roubando. Elas dizem, eles têm mais do que eu. Então isso que eu estou fazendo aqui não é nada demais. E o rombo vai ficando. Quem faz gato, né? Gato de água, gato de energia, ou até gato de internet, que creio eu que deve existir. Quem acha um telefone e tira o chip e não devolve. Na mente da pessoa que acha, ela diz, eu não roubei. Pecado é roubar. Então, achado não é roubado. Então, o que é achado? Né? O achado é aquilo que você achou e não tem como devolver. Aquilo que você usa de esperteza para ficar, você não devolveu porque não quis devolver, também é roubo, né? Deus, ele olha todas as nossas atitudes e todas as nossas ações. Comprar roubo. Quem compra roubo diz, se eu não comprar, outra pessoa compra o roubo, então eu não estou fazendo nada demais, não é eu que roubei. Então, se não tiver quem compre, não tem quem roube. O mundo, ele vive girando num comércio. Um dia, a minha filha disse assim, eu disse para minha filha que beber, ficar bêbado, não era de Deus. Né? E ela disse, por que existe, mamãe? E eu expliquei para ela que tudo era um comércio, né? O mundo é girado num comércio. Então Deus, ele permite as coisas porque todo mundo precisa de sobreviver.
Então, nem todo mundo sobrevive da forma correta, da forma que Deus quer. Então, cada um, ele vai vivendo e vai aprendendo o que vale a pena e o que não vale a pena, com seus próprios erros. Eu vivo e vivi muitas experiências na ausência de Deus. Eu pequei de todas as formas e eu fui aprendendo que Deus não é religiosidade, né? Não, o povo confunde Deus com os religiosos e as pessoas confundem Deus buscando Deus na religião. Isso é fato. Toda religião, o caminho leva para Deus. Mas Deus, ele explica o que ele é. E ele diz na Bíblia, o que eu sou. Ele diz, o que eu sou e ninguém muda as leis de Deus. Ninguém muda. É o cosmo, é o universo, é ele que criou as leis. Então isso ninguém tem o direito de mudar. Então cada um forma suas verdades. Eu falo alguma coisa minha para você entender se Deus mente ou é o mundo que vive enganado. Ou são as pessoas que não buscam conhecimento de Deus, acham tudo normal e não buscam conhecimento nenhum e acredita não precisar buscar o conhecimento, por achar tudo aqui na terra normal, né? Quando eu vivia ainda no pecado, eu fiz um consórcio de um carro, de uma carta de crédito de 26 mil. Com 30 dias, não, com um ano, desculpa. Com um ano, eu fui lá no banco saber quanto eu ainda devia, querendo quitar. E aí, quando eu perguntei no banco quanto eu ainda devia, o banco disse que eu devia 14 mil. Eu achei um pouco estranho, mas não parei para somar, né? Eu pagava mais ou menos uns R$500 por mês da carta de crédito. Entre 450 a 500. Mas eu não parei para somar. Então eu deixei para lá. Com mais um ano eu fui no banco tentando quitar novamente. E quando eu perguntei quanto resta, eles disseram 14 mil reais. E aí eu vi que tinha algo errado. Mas mais uma vez eu deixei para lá. Eles me disseram que a carta de crédito tinha aumentado, o valor tinha faturado por conta da pandemia, né? Então aquela carta de crédito que eu fiz não era mais aquele valor que eu fiz. E eu não me aprofundei muito no assunto, também não fiz as contas. E com mais um ano eu fui novamente no banco. E quando eu perguntei, ainda restava os 14 mil reais. E ali eu fiquei revoltada. Ali eu entendi que eu estava sendo roubada, né? E eles, mais uma vez, vieram me explicar que quando eu fiz a carta de crédito, o meu carro valia um valor, mas agora ele valia outro valor. Então, eles é quem botaram o preço, eles fizeram tudo lá por conta própria. Na época, eu comprei um Onix. Ele valia 33 mil reais. Eu dei a diferença ao dono do carro. A carta de crédito era só os 26 mil. Então, eu dei 10 mil de lance na carta e dei mais 10 mil ao dono do carro. Então, na época, imediato, quando eu fiz a carta, eu só fiquei devendo 16 mil. E com 3 anos que eu perguntei, eu ainda devia 14 mil reais. E aí eu contratei uma advogada. E quando a advogada puxou quanto eu já estava pagando e quanto estava essa carta de crédito, eu já vinha pagando 40 mil reais. E aí eu botei na justiça, né? Eu achei um roubo. E mesmo assim, eles não quiseram saber, não quiseram ouvir. E eu parei de pagar a carta de crédito. Resolvi não pagar mais, já que eu já tinha pago 40 mil reais. Se eu só devia 14.
e com todo o tempo e todo o pagamento que eu fiz, eu ainda devia os 14, né? Se eu já tinha pago 40, as contas não batem. De forma nenhuma as contas batem. Mas mesmo assim, o banco ele quer ter razão e eles é quem ditam as regras e as leis. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esses dias a minha advogada ligou e disse que o meu carro estava em busca e apreensão, já que eu não continuei pagando mesmo depois de pagar os 40 mil. Ela está recorrendo, claro, mas o carro está em busca e apreensão. Mesmo eu pagando já praticamente o valor da dívida que eu fiz. Eles acham que está tudo legalizado. Eles é quem ditam as regras do jogo. E a gente é obrigado a cumprir as leis que as pessoas ditam as regras do jogo. Aqui na Terra é assim. Outro problema que eu tenho com as empresas grandes é com a Casal aqui da minha cidade. Eu passei anos pagando entre R$250 a R$300 de água por mês. E eu sempre ia lá reclamar e eles diziam que se eu pagava esse valor porque eu consumia. E a minha filha vivia em uma creche, tomava banho na creche, a casa ficava fechada. E eu sabia que não tinha como eu pagar esse valor, que existia algum erro. E depois de mais de ano eu pagando 250, 300, depois a Casal mandou contas para minha casa de R$1.000, R$2.000. E aí eu botei também na justiça, né? Já veio de 2.000, de 1.000, sequentemente, todos os meses. E eu botei na justiça. E mesmo assim, uma época eles cortaram minha água e eu fiquei 30 dias aqui sem água. E eles acham que estão certos. Simples assim. Se vem, é porque eu consumo. E eu que me vire para provar. Quando eu cheguei no dia da minha primeira audiência com a Casal, estava lá como eu tinha assinado que tinha um vazamento de água na minha casa. Uma assinatura falsa da Casal contra mim. E ali, quando me deparei com a situação, eu disse, eu não assinei esse papel. E a advogada disse, você está acusando a Casal de falsidade ideológica? Eu disse a ela, eu não estou acusando ninguém, eu só não assinei esse papel. Essa assinatura aí não é minha. E aí está na justiça, né? Quem prova quem está errado? Se é eu que estou errada ou se é a Casal que está errado? Se eu que estou errada ou se é o banco que está errado? Então eu pergunto a você, você acha que só quem rouba no Brasil são as pessoas que botam a arma na mão e assaltam umas às outras? Eu acredito muito que ladrão que rouba ladrão, esse ditado não é bíblico, claro que não é bíblico, mas eu acredito que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, porque não tem como Deus fazer justiça na terra pelas pessoas humildes e desinformadas se não existisse os próprios ladrões para roubar no mundo, porque o mundo é feito de cada um por si, realmente. É difícil você hoje em dia ser honesto no Brasil. Não é fácil, principalmente para pessoas humildes. Outro caso bem estranho, que as pessoas impulsionam uma a roubar a outra. Eu não sei se você já ouviu falar sobre pessoas que dirigem caminhão, né? Eles dirigem caminhão, eles têm que prestar conta da mercadoria e muitas vezes, quando a mercadoria vai faltando no caminhão, o motorista e os funcionários,
eles têm que pagar aquela mercadoria que está faltando. E quando alguma mercadoria sobra, eles têm que devolver para a empresa. Então, as pessoas que comercializam com esse tipo de trabalhos, eles vivem na impulsão de não devolver a mercadoria, já que eles têm que pagar por coisas que ele não consome. Se na nota tem um valor e ali a mercadoria não tem aquela quantidade, alguém tem que pagar pelaquela falta. Então, o motorista e o funcionário da empresa vem descontado no final do mês. Eles têm que prestar conta de algo que não estava no caminhão. Já não estava, mas não tem como eles provar. Não tem como eles provar. Então, eles têm realmente que pagar pelaquilo que eles não deu fim. Eles não pegaram. Então, quando sobra uma mercadoria do caminhão, também ele não acha justo ter que devolver, já que o salário vem descontado. Então, é tipo assim, né? Se os grandes roubam os pequenos, como os pequenos também não querem roubar? Uma pessoa que faz gato na casa dela, se você for perguntar a um rico quanto ele paga de energia e quantas as empresas aí, algumas, pagam de energia, eles não vão fazer fiscalização em algumas casas. Eles não podem. E as pessoas humildes sabem que os próprios grandes, eles também roubam. Mas eles podem roubar. Os pobres, na mente deles, é quem são ladrões. Pessoas necessitadas é que precisam de roubar. E o mundo está perdido. Mas eles não veem o que eles mesmos causam no Brasil e no mundo. Porque é legalizado a mentira no Brasil. Se você for perguntar a um advogado se ele trabalha sem mentir, é impossível um advogado trabalhar sem mentir. Então veja que Deus, ele não é o errado. As pessoas é que querem moldar e mudar as leis de Deus, as regras de Deus. Então, como eles não podem mudar a regra de Deus, eles pintam Deus da forma que eles querem e acredita que Deus é o próprio dinheiro. E por isso eles fogem das verdades bíblicas. Eles realmente não querem saber. Eles acreditam que Deus, eles já são abençoados e que nada da Bíblia é verdade e cada um vai vivendo as suas verdades. Então, o que significa a humildade, na minha opinião? A humildade é você reconhecer a verdade. A humildade é sobre isso. É você ter que reconhecer as verdades de Deus e não acreditar que Deus é quem está errado ou Deus tem que ser aquilo que eles querem que Deus seja. É por isso que Deus diz na Bíblia que a porta do céu é bem estreita, né? E que poucos entrariam nesse reino de Deus, nesse reinado de Deus. Então, por dar trabalho às pessoas entender o que é Deus, elas fogem. Elas acreditam não precisar saber. E que todos adoecem e todos morrem e que tudo é normal. Como eu vivi sem saber nenhuma verdade de Deus e vivi buscando ser feliz do meu jeito, tentando me encontrar nesse mundo tão injusto e tão ingrato, eu ainda lembro que quando eu me vi desesperada para ter um canto para morar, eu parava para pensar e dizia, como pode? A terra foi Deus que criou e a gente tem que comprar um lugar
para ter que construir uma casa. A gente não pode olhar para um lugar e dizer, eu vou construir ali, eu vou ali construir. Porque realmente Deus diz que Deus deu ao homem, né, a terra. Deus deu ao homem a formar suas leis e suas regras. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, as pessoas mais humildes, elas vão se perdendo na manada, no costume do mundo, né? E vai achando um pouco difícil servir a Deus e ser totalmente honesto em olhar no geral. Porque eu dizia para mim, se até os ricos roubam, quem sou eu para não fazer um gato na minha casa? Né? Que uma época eu tive sim, gato na minha casa. Então, se até os ricos roubam, como eu não vou comprar um roubo se outra pessoa vai comprar um roubo? Então, eu ia vivendo da minha forma, sendo que da minha forma tudo há uma consequência. Então, quanto menos eu desprezar as verdades bíblicas, eu nunca vou entender a minha vida. Eu nunca vou entender. Eu vou normalizar. Para mim tudo é normal. Tudo pode. Meu Deus, minhas regras. As pessoas, elas não querem saber das regras de Deus. Elas formam as suas regras. E muitas vezes elas dizem assim, eu minto por besteira, eu não minto para fazer mal a ninguém. Mas eu também passei por uma experiência que uma pessoa, para não perder o voo na mente dela, ela mentiu no horário para mim. E quando eu cheguei apressada, peguei minhas malas, saí correndo, não tomei café, não me alimentei porque achava que não dava tempo. Quando eu cheguei lá, ela disse, não, eu falei esse horário com medo de perder o voo, mas tá tranquilo. Eu estava desnecessariamente apressando, fora do ritmo, não me alimentei pelo medo dela, né? Então ela tinha comido, eu não comi, não tive tempo de comer. Então quando Deus diz na Bíblia que não existe mentira pequena e nem mentira grande, por quê? Porque cada um mente por interesse próprio. Não existe mentira pequena nem mentira grande. Cada um forma suas mentiras e forma as suas verdades na sua mente. Mas deixando bem claro que ninguém muda Deus. Ninguém muda o que é Deus. E é as pessoas que têm que buscar o conhecimento para quando passar por alguma coisa, saber identificar que está passando por um processo que Deus quer falar com ela, dizer os erros dela, e ela que tem que buscar o conhecimento e não ignorar as verdades de Deus. A humildade é sobre isso, é a gente reconhecer os nossos próprios erros, ou cedo ou tarde, mas a gente tem que reconhecer que sem Deus nós não somos nada, nós somos apenas seres enganados aqui na terra, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Você já sofreu alguma injustiça dos poderosos desse mundo, né? Que eles acham que só quem rouba é os pobres. Eles não roubam, eles não precisam roubar. Eu já fui roubada até por um médico. Eu paguei uma cirurgia com apartamento e tive que ficar na enfermaria por não ter vaga e o médico não me devolveu o dinheiro. Ele disse, dê graças a Deus você está com saúde, Juliana. Não faça questão dessas coisas. E ele era super rico. Eu é que sacolava para arrumar o dinheiro que eu dei a ele. E eu paguei e não usufruí do que eu paguei. Então, o ser humano é um ser muito difícil de Deus lidar. O ser humano, por mais que ele se ache empoderado,
dono da verdade, o dono da razão. Se ele for para a Bíblia, ele vai entender o quanto ele peca. Por isso ele não vai. Ele acredita não precisar de Deus. O Deus dele é o poder. É o poder. Então ele é o juiz da vida dele, ele dita as regras dele e ele acredita que quando desencarnar, ele não fez mal a ninguém. É assim que funcionam as leis do homem. Não é verdade? E até o próximo vídeo.